Turma, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui. Aula passada nós tivemos, na verdade, foi uma aula de apresentação, onde eu mostrei um pouquinho para vocês o modo como eu pensei o nosso curso, o modo como eu organizei o nosso curso. Hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre aquilo que o Alberto da Costa e Silva, nessa obra grandiosa, que é um rio chamado Atlântico, a África no Brasil e o Brasil na África, nos apresenta. Esse livro é importantíssimo, assim como a própria trajetória do Alberto da Costa e Silva, um nome super importante para os estudos africanos no Brasil. Ele era, se eu não me engano, turma, ele era um diplomata. Então, ele viveu mais tempo fora do Brasil do que no Brasil. E ele viveu em vários países africanos. Ele viveu, passou vários períodos de sua vida nesses países, produzindo, conhecendo as pessoas, né, tendo as suas impressões e escrevendo muita coisa boa. Então, fica aí a grande referência para nós. E é interessante porque nesse texto, ele finaliza o texto com uma frase que eu acho que é muito impactante. A história da África é importante para nós, brasileiros, porque ajuda a explicar-nos. E é isso. A África está em nós, né? Está no nosso modo de conceber a vida, está no nosso jeito de falar, está na nossa culinária, na nossa filosofia, nas nossas tecnologias. Como é importante nós nos reportarmos à história do continente africano nesse processo de compreensão de quem somos nós, enquanto brasileiros. Então, o professor Alberto da Costa e Silva ajuda a gente a pensar nesse sentido, e mais do que isso, ele faz também no seu texto todo um apanhado sobre alguns teóricos da história do século XVIII, XIX, até anteriormente, sobretudo, e quais as impressões que essas pessoas tinham sobre a África? O que produziram sobre a África? O que tem produzido sobre a África, né? Em termos assim de um período mais afastado, né? Tendo em vista, né, o século XXI. E aí é muito legal porque ele vai fazendo isso de uma maneira muito interessante, né? O Alberto Costa Silva ele escreve de uma maneira muito envolvente. Os textos dele são muito chamativos por esse sentido, não são textos carregados, são repletos de informação, muitas informações, mas é um texto que flui. E ele traz para nós o Trevor Hopper, que é um intelectual, né, da década de 1960, um acadêmico, e ele vai dizer publicamente, numa conferência que teve, importante, não me lembro agora se foi na Europa ou nos Estados Unidos, e ele vai dizer publicamente nessa conferência na década de 1960, não existe uma história da África subsaariana, ou seja, uma história da África abaixo do deserto do Saara, mas tão somente a história dos europeus no continente africano, porque o resto é escuridão, e a escuridão não é matéria da história. Ora, vejam bem, essa ideia é uma ideia que foi muito recorrente nos estudos relacionados à história da África, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos. Ou seja, não existia uma história de africanos e africanas no continente, e sim a história de europeus no continente africano. Então, obviamente que essas pessoas escreviam sobre o continente africano numa perspectiva muito de si mesmas, né? De acordo com as suas ideias, com as suas ideologias, de acordo com as suas concepções de mundo. E sempre existiu também a ideia de que abaixo do deserto do Saara não existia história. Existia uma história escrita, sobretudo acerca do norte da África, da região ali onde hoje se encontra o Egito, por exemplo. Abaixo do deserto do Saara era um mundo completamente desconhecido, né? O Hegel também sinalizou em seus escritos filosóficos várias vezes essa ideia, né, de que não existia história na África, existia sim um mundo obscuro, né? Então esses preconceitos, eles durante muito tempo permaneceram nos estudos relacionados à história da África, até mesmo porque quais eram os materiais que essas pessoas se baseavam?
para conhecer o continente africano? Eram os diários de viajantes, de missionário, os relatos, né, de exploradores. Por vezes, essas pessoas ficavam reféns, né, desses materiais para poder produzir textos sobre o continente africano. Ou seja, não existia um movimento de compreender a história da África a partir de africanos e africanas. Esse é um movimento recente na historiografia, né, que data da década de 1970, 1980. Né? Então, a gente está falando aqui de uma disciplina muito nova, turma. É uma disciplina muito recente, tendo em vista as outras disciplinas na área da história. E a gente vai perceber esse movimento de problematizar a escrita da história da África, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial. Para vocês terem uma ideia, no período das independências do continente africano, na década de 1960, onde mais de 20 países africanos conquistaram a independência, por isso que a década de 1960 é também conhecida como a década de África, porque muitos países conquistaram a independência, nós temos também a organização e a constituição de vários centros universitários no continente africano, no período das independências. Por quê? Esses nacionalistas, esses políticos, esses intelectuais que estavam, obviamente, diretamente relacionados aos processos de independência, entendiam que era preciso reescrever a história de África. Por isso, constituíram centros universitários, centros de estudos, que foram fundamentais para essa viragem na historiografia sobre o continente africano. E no Brasil? No Brasil, obviamente, esses estudos chegaram tardiamente, mas muito pelos movimentos sociais, tá? Quem efetivamente começa a pensar, a escrever, a problematizar a história de África é o movimento negro no Brasil, tá? Então é importante a gente deixar isso muito explícito. E aí vai sendo constituído alguns centros de estudo, né, vinculados a universidades brasileiras. Então nós temos, por exemplo, o Centro de Estudos Afro-Orientais da Federal da Bahia, que foi um importante centro constituído nesse período, o Centro de Estudos Africanos, na USP, né, nesse período que eu digo pós-1960, tá? 1970, nós temos, no final da década de 1970, a constituição do Movimento Negro Unificado, em São Paulo. Então, esse movimento também foi super importante para a constituição desse centro de pesquisa sobre a África, e o Centro de Estudos Afroasiáticos do Rio de Janeiro, na Cândido Mendes. Tá? Então, no período pós-Segunda Guerra Mundial, mas sobretudo após as independências africanas, a gente vai perceber esse movimento mesmo de necessidade de constituição de novos olhares sobre a história de África. Então, esse movimento se inicia em África, se inicia em outros espaços também, sérios, né, centros de estudos sérios nos Estados Unidos, na Europa, constituído por importantes africanistas, e posteriormente também esse movimento vai chegando aqui no Brasil, através desse centro de estudos que eu apresentei para vocês, sobretudo, tá? Mas afinal, por que a gente deve conhecer e estudar a história do continente africano? Por que isso é necessário? Nós já falamos um pouco sobre isso, mas, turma, eu acho assim, primeiro, como parte fundamental da nossa humanidade, né? A humanidade nasceu em África, né? Aquela famosa frase, a África é o berço da humanidade, ela é bastante conhecida, e é isso, né? Foi no continente africano que nós nos tornamos humanos e que nós começamos a nos organizar enquanto sociedade. Tá? Então, nós vamos falar um pouco sobre isso nas próximas aulas, mas no primeiro momento eu entendo que é isso, e também como parte fundamental da história do Brasil. Nós falamos também um pouco sobre isso, então é importantíssimo a gente compreender a história da África, não enquanto um apêndice da história do Brasil, compreendem? Mas como algo que constitui a história do Brasil. Então, por vezes, a história da África chega até nós de uma maneira muito enviesada, repleta de inverdades,
né? A gente sabe como que os manuais didáticos trabalham esses conteúdos. Nós tivemos acesso à história de África a partir da escravidão moderna, a partir do tráfico atlântico de escravizados, como se a história de África se iniciasse a partir desse processo. E nós sabemos que não é isso, que não é assim, né? Então, eu acho que é importante a gente voltar à história das antigas civilizações, dos antigos reinos, impérios. Nós vamos problematizar também um pouco esses enunciados, mas é importante a gente conhecer também que a África nos constitui enquanto brasileiros, tá? Essa é uma outra ideia fundamental. E uma questão que eu acho que é super importante. É fundamental conhecer a história da África, porque conhecer a história da África faz parte de um movimento também relacionado ao combate do racismo no Brasil. Né? A gente sabe que a Lei 10.639, ela foi uma conquista dos movimentos sociais, do movimento negro. Então, conhecer a história do Brasil, né, conhecer a história da África, né, produzida, mas também compreendida no Brasil, é nós também estarmos atentos que este movimento, este entendimento está diretamente relacionado à nossa luta contra o racismo, ok? Fundamental também. Mas, afinal, por onde começar? O continente africano é um continente imenso, constituído por 53 países reconhecidos pela ONU, né? Se eu não me engano, são hoje 53 países reconhecidos pela ONU. Como que nós podemos iniciar este movimento? Né? Algumas possibilidades são possíveis, e eu estou apresentando essas possibilidades até vocês. Uma questão importante relacionada aos estudos de história da África é nós pensarmos numa perspectiva da interdisciplinaridade. É muito importante nós lermos estudos para além da história, para compreender a história de África. É muito importante, por exemplo, nós nos voltarmos aos estudos da área de economia, de sociologia, antropologia, né, linguística. Todas essas áreas, elas nos ajudam a compreender a história de África, tá? Então, essa perspectiva interdisciplinar é um caminho muito importante, tá? Outro caminho importante. No Brasil, nós acabamos ficando muito reféns de uma história da África Atlântica, por conta do processo, né, do tráfico atlântico de escravizados. Mas a gente sabe que existe aí possibilidades infinitas se nós pensarmos no Oriente, nessa África do Oriente, da região ali dos países que margeiam o Oceano Índico, né? Então, existem possibilidades infinitas também. Pensa a África numa perspectiva global, numa perspectiva dinâmica, porque por vezes a ideia que nos é passada é qual? O continente africano é um continente estático. É um continente que sempre esteve ali, parado no tempo, perdido na história. E não, é justamente o contrário. As populações que habitavam, e as sociedades que habitavam o continente africano, sempre estiveram em contato com sociedades de outros lugares. Seja através dos oceanos, seja através dos mares, né? Seja, por exemplo, através do contato com as regiões do Oriente, as regiões ali ao sul da Europa. Ou seja, o continente africano é um continente que deve ser percebido nessa perspectiva da conexão, do movimento, dos trânsitos. E aí nós vamos chegando numa área que tem sido cada vez mais fortalecida junto aos estudos africanos, que é a perspectiva da história global, da África global. Então, tomar como base esse entendimento também é fundamental para nós, tá bom, turma? E vocês vão perceber como que o modo de eu preparar o curso para vocês, as aulas, está bastante enviesada nessa perspectiva, ok? E aí tem algo importante, que é evitar simplificações. Né? Então, a história do continente africano é repleta de histórias complexas, extremamente complexas. Existe muita folclorização, vocês sabem, é como se o continente africano fosse habitado por
por seres atrasados, é como se não houvesse tecnologia no continente africano. Nós sabemos que essas ideias, infelizmente, ainda estão aí, povoando e presentes no nosso imaginário, tá? Então, é muito difícil lidar com esses preconceitos. Mas como que a gente lida com esses preconceitos? Estudando, conhecendo, lendo africanos, lendo africanas, lendo pesquisadores sérios que falam, né, e problematizam questões importantes sobre o continente, tá? E é o que a professora Marina de Mello Souza diz. A professora Marina de Mello Souza, turma, tem um material que eu coloquei ali para vocês, tem até uma palestra dela que eu coloquei, que é uma aula que ela deu na Universidade de São Paulo, mas ela tem esse livro aqui, super importante, que é África e Brasil Africano, que foi um dos primeiros livros lançados, né, logo depois da lei de 2003, que fala, né, sobre essas questões que nós estamos trabalhando, tá? Então, a professora Marina de Mello Souza, da USP, é uma referência muito importante para nós. Assim como dois outros intelectuais importantíssimos, Chimamanda Adichie, que vocês devem conhecer, e o historiador Joseph Kizerbo. Vocês vão perceber que uma metodologia também importante, e eu procuro, né, fazer isso em todas as nossas aulas, é colocar o rosto desses africanos, dessas africanas, desses intelectuais negros e negras. Por quê? Durante a história, nós sabemos que não foi apresentada a nós essa bibliografia. Por exemplo, vou fazer aqui uma atividade rapidinha com vocês. Vamos fechar os nossos olhos, tá? E eu vou falar o nome de um importante historiador que nós trabalhamos desde o primeiro ano do curso de História. Maravilhoso, importantíssimo. Então, vocês fecham os olhos, nós fechamos os nossos olhos, e eu falo assim, Eric Hobsbawm. Logo vem a imagem do Eric Hobsbawm à mente de vocês, não é verdade? Agora, se eu falo assim, Joseph Kizerbo, que imagem vem para vocês? Infelizmente, nós não tivemos acesso a essa produção. Então, nós não conhecemos quem é o Joseph Kizerbo, a sua importância para a historiografia africana. Então, meu intuito aqui, obviamente, é mostrar essa bibliografia para vocês e mostrar a importância desses intelectuais também, tá? Aqui tem um breve resumo, tá? Da Chimamanda Adichie. Coloquei um vídeo para vocês como literatura complementar, importantíssimo, onde ela fala sobre os perigos da história única. Aqui tem uma breve biografia dela também, de algumas obras e alguns links para vocês terem acesso à palestra dela, mas eu coloquei já a palestra como material complementar, tá? Eu acho que a Chimamanda Adichie, com essa palestra, ela nos ajuda a ampliar o nosso olhar, né? E perceber como que nós estamos efetivamente embriagados por estereótipos, por imaginários que, por vezes, são inverdades. Como é difícil a gente se despir das nossas verdades e nos entregarmos efetivamente ao outro, à diferença, né? Então, eu acho que o texto dela fala muito sobre isso também. O Kizerbo eu trouxe por ser uma referência importantíssima, né? Por ter sido um dos autores dessa coletânea, que inclusive já está disponível para vocês na nossa sala. Vocês clicam lá no link que vocês vão ter acesso a um material riquíssimo, que é essa coletânea, né? História Geral da África. Inclusive, está para ser publicado aqui no Brasil novos volumes sobre história global, sobre a história da diáspora. Então, é um material fundamental para nós. Por quê? É um texto, né, constituído, deixa eu só voltar. São textos constituídos majoritariamente por africanos e africanas. Essa coletânea ela começou a ser desenvolvida na década de 1960, ainda no período das independências. Chegou até nós tardiamente, mas estão em língua portuguesa, estão disponíveis online. Se forem baixar, coloca um pendrive, porque cada volume tem mais de 1000 páginas. Então, é um material riquíssimo disponível para nós. Tá bom, turma? Então, estamos finalizando esta aula. Gostaria de deixar essa mensagem da Chimamanda Adichie e dizer para vocês
que, se possível, leiam o material disponível para a nossa próxima aula e fiquem atentos também ao riquíssimo material complementar que eu sempre vou estar colocando à disposição de vocês na nossa sala. Um abraço, turma, até a próxima.